Olá, pensadores digitais! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos explorar um tema fascinante e cheio de controvérsias, a relação entre a Igreja Católica e a ciência. Durante séculos, muita gente acreditou que essas duas áreas estavam em permanente conflito. Afinal, como conciliar a fé com a razão? Será que elas estão em lados opostos ou, na verdade, podem caminhar juntas em busca da verdade? Neste vídeo, vamos viajar pela história, desde a Idade Média até os dias atuais, para mostrar que essa relação é muito mais complexa do que parece. Fique com a gente até o final para descobrir como a Igreja ajudou a preservar o conhecimento, contribuiu para avanços científicos e até fundou um dos mais respeitados observatórios astronômicos do mundo. E claro, se você curte história, ciência e religião, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Para entender como a Igreja Católica e a ciência se relacionam, precisamos começar pela Idade Média, um período muitas vezes mal compreendido. Com a queda do Império Romano, no século V, a Europa entrou em um longo período de instabilidade, e grande parte do conhecimento da antiguidade estava em risco de desaparecer. Foi nesse contexto que a Igreja Católica desempenhou um papel essencial, preservando e transmitindo o saber antigo. Os mosteiros católicos tornaram-se verdadeiros centros de preservação do conhecimento. Os monges copistas dedicavam-se a salvar obras de autores como Aristóteles, Platão, Galeno e outros pensadores gregos e romanos, que de outra forma poderiam ter sido esquecidos. Era um trabalho exaustivo, mas essencial para manter viva a chama do conhecimento. Além disso, esses mosteiros funcionavam como centros de ensino, onde os monges estudavam gramática, retórica, lógica, matemática e até mesmo ciências naturais, como a astronomia e a medicina. Vale destacar que a Igreja também fundou algumas das primeiras universidades da Europa, como as universidades de Paris, Bolonha e Oxford. Nesses centros de ensino, além da teologia, também eram estudadas disciplinas como a filosofia, a matemática e a medicina. Esses primeiros passos mostram que a Igreja não era inimiga da ciência, como muitos acreditam, mas, na verdade, uma das principais instituições a apoiar o saber. Na Idade Média, a teologia era vista como a rainha das ciências, o que significa que todos os estudos acadêmicos orbitavam em torno do entendimento de Deus e da fé cristã. Entretanto, isso não impediu que grandes pensadores e teólogos, como São Tomás de Aquino, buscassem a conciliação entre a fé e a razão. Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, foi um dos principais responsáveis por integrar o pensamento filosófico de Aristóteles com a teologia cristã. Ele acreditava que o uso da razão era fundamental para compreender a ordem natural do mundo, que, por sua vez, era um reflexo da sabedoria divina. Para Tomás, a fé e a razão não estavam em oposição, mas eram complementares. Em sua obra-prima, Suma Teológica, Tomás de Aquino argumentou que o universo é racional e ordenado, criado por Deus de maneira que a mente humana possa compreendê-lo. Esse pensamento influenciou profundamente a maneira como a ciência foi vista e praticada no Ocidente, pois estabelecia que o estudo das leis naturais era, em última análise, uma forma de glorificar a Deus. Essa ideia de que o mundo é inteligível e pode ser entendido pela razão humana é uma das bases que permitiu o desenvolvimento da ciência moderna. Afinal, se o universo fosse caótico e sem ordem, seria impossível encontrar padrões e formular teorias científicas. A Revolução Científica, ocorrida entre os séculos XVI e XVII, marcou um ponto de inflexão importante na relação entre a Igreja e a ciência. Nesse período, começaram a surgir teorias científicas que desafiavam algumas concepções tradicionais sustentadas pela Igreja, principalmente no campo da astronomia. O primeiro grande nome dessa revolução foi Nicolau Copérnico, um clérigo e astrônomo polonês. Em 1543, ele propôs que o Sol, e não a Terra, era o centro do universo, o que ficou conhecido como o modelo heliocêntrico. Essa ideia era radical, pois desafiava séculos de pensamento baseado nas ideias de Aristóteles e Ptolomeu, que defendiam um universo geocêntrico, com a Terra no centro de tudo. O modelo heliocêntrico colocou em xeque a visão de mundo amplamente aceita pela Igreja na época.
Mais tarde, Galileu Galilei entrou em cena, utilizando o recém-inventado telescópio para fazer observações que corroboravam o modelo heliocêntrico de Copérnico. No entanto, a Igreja, que ainda seguia o modelo geocêntrico, considerou suas ideias perigosas e ele foi chamado para prestar contas perante a Inquisição. Galileu foi forçado a se retratar e passou o resto de sua vida em prisão domiciliar. Esse episódio é frequentemente citado como o exemplo máximo do conflito entre a Igreja e a ciência. Contudo, é importante lembrar que esse conflito não foi puramente uma luta entre fé versus ciência. Muitos dentro da própria Igreja, incluindo cardeais e clérigos, estavam interessados nas descobertas de Galileu e Copérnico. O conflito com Galileu foi tanto uma questão de política quanto de ciência, refletindo as complexidades do período. Um dos debates mais marcantes entre ciência e religião surgiu no século XIX, com a publicação da obra Origem das Espécies de Charles Darwin, em 1859. A teoria da evolução, proposta por Darwin, afirmava que as espécies não foram criadas de maneira fixa e imutável, mas evoluíram ao longo do tempo através de um processo chamado seleção natural. Essa ideia parecia desafiar a visão tradicional da criação, conforme descrita no livro de Gênesis. Inicialmente, a Igreja Católica reagiu com cautela. A teoria de Darwin causou grande polêmica, especialmente entre os teólogos mais conservadores, que viam a evolução como uma ameaça à doutrina da criação divina. No entanto, ao longo dos anos, a Igreja Católica começou a ajustar sua posição. Em 1950, o Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, afirmou que não havia conflito entre a fé e a evolução, desde que se reconhecesse que a alma humana era diretamente criada por Deus. Mais tarde, em 1996, o Papa João Paulo II foi além e declarou que a teoria da evolução era mais do que uma hipótese, reconhecendo a validade científica da evolução, desde que vista dentro do contexto da criação divina. Assim, a Igreja Católica hoje aceita amplamente a teoria da evolução como compatível com a fé cristã. Esse é um exemplo de como a Igreja tem a capacidade de dialogar com a ciência e adaptar suas crenças à luz de novas descobertas. Apesar das tensões em certos momentos históricos, muitos dos grandes avanços científicos foram realizados por pessoas profundamente religiosas, e em alguns casos, até mesmo por membros do clero. Um dos exemplos mais notáveis é Gregor Mendel, um monge agostiniano que é considerado o pai da genética moderna. Mendel realizou experimentos pioneiros com plantas de ervilha e estabeleceu as leis básicas da hereditariedade, que são a base para o que hoje chamamos de genética. Suas descobertas revolucionaram a biologia, mostrando que a ciência podia fazer grandes avanços dentro dos muros da Igreja. Outro exemplo é o padre belga Georges Lemaitre, que propôs a teoria do Big Bang. Nos anos 1920, Lemaitre sugeriu que o universo começou com uma grande explosão de uma singularidade primordial, uma ideia que mais tarde se tornaria a base da cosmologia moderna. Sua teoria foi inicialmente contestada por alguns cientistas, mas com o tempo, ganhou aceitação e hoje é amplamente reconhecida como a explicação mais provável para a origem do universo. Esses exemplos mostram que a ciência e a fé não precisam ser inimigas. Ao contrário, muitos cientistas encontraram na religião uma fonte de inspiração e orientação para suas descobertas. Muitas pessoas desconhecem, mas a Igreja Católica continua a desempenhar um papel ativo no estudo do cosmos. O Observatório do Vaticano, fundado em 1891 pelo Papa Leão XIII, é um dos mais antigos observatórios astronômicos do mundo. Localizado em Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, e com uma estação de pesquisa no Arizona, nos Estados Unidos, o observatório se dedica à investigação científica de ponta, especialmente nas áreas de astronomia e astrofísica. Os cientistas que trabalham no observatório realizam pesquisas sobre meteoritos, galáxias distantes e outros fenômenos cósmicos. Esse trabalho demonstra o compromisso contínuo da Igreja em apoiar o avanço do conhecimento científico. Afinal, estudar o universo é, de certa forma, uma maneira de se aproximar do mistério da criação divina. O Vaticano, longe de se opor à ciência, tem apoiado e financiado estudos e conferências sobre física, cosmologia e outras áreas científicas, sempre buscando conciliar o saber científico com as reflexões teológicas. No século XXI, a relação entre a fé e a ciência continua a evoluir.
Muitos cientistas de renome mundial, mesmo que não sejam religiosos, reconhecem que a religião e a ciência podem coexistir de maneira construtiva. A ciência responde ao como, enquanto a fé pode responder ao porquê. Essa complementaridade é reconhecida por muitos, inclusive dentro da Igreja Católica. A Igreja tem mostrado uma postura mais aberta e conciliadora em relação aos avanços científicos modernos. Por exemplo, o Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, abordou a questão das mudanças climáticas e ressaltou a importância da ciência na busca de soluções para preservar o meio ambiente. Isso reflete uma mudança de paradigma na maneira como a Igreja e a ciência interagem. Hoje, vemos que a fé e a ciência podem não apenas coexistir, mas colaborar na busca por uma compreensão mais profunda do universo e da existência humana. Nos últimos anos, o envolvimento da Igreja em questões ambientais tem mostrado um compromisso crescente com o uso da ciência para o bem comum. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, fez um apelo global para a conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente. Ele reconhece a importância da ciência na compreensão dos impactos humanos sobre o clima e o meio ambiente e pede que as ações políticas e sociais sejam guiadas pela pesquisa científica. Esse esforço para unir a ética cristã com a ciência ambiental é um exemplo claro de como a Igreja está aberta ao diálogo com o mundo científico. O documento enfatiza que a proteção do meio ambiente não é apenas uma questão técnica, mas também moral e espiritual. O Papa afirma que cuidar da criação é uma responsabilidade de todos, e a ciência pode ajudar a identificar os problemas e propor soluções. Com o rápido avanço da ciência e da tecnologia, novas questões éticas surgem constantemente. Temas como inteligência artificial, biotecnologia, clonagem e manipulação genética levantam debates importantes sobre os limites da ciência e o papel da ética. A Igreja Católica, ao longo dos anos, tem abordado esses temas com uma perspectiva de cautela e reflexão. Ela reconhece a importância do progresso científico, mas também defende que a ciência deve ser guiada por princípios éticos que respeitem a dignidade humana. A bioética, por exemplo, é uma área em que a Igreja tem se envolvido ativamente, discutindo questões relacionadas à vida e à saúde, como o aborto, a eutanásia e as pesquisas com células-tronco. A visão da Igreja é que a ciência, quando guiada pela ética, pode trazer enormes benefícios à humanidade. No entanto, ela também alerta contra o uso da ciência sem considerar as consequências morais, algo que pode levar a um mundo onde o ser humano é tratado como objeto, e não como sujeito digno de respeito e cuidado. Apresentador: a história da relação entre a Igreja Católica e a ciência é rica, cheia de momentos de tensão, mas também de colaboração. Desde a preservação do conhecimento na Idade Média até os avanços científicos modernos, vemos que fé e ciência não precisam ser inimigas. Pelo contrário, elas podem se complementar na busca pela verdade. Olhando para o futuro, a Igreja continua a apoiar a ciência, desde que guiada por uma ética que respeite a dignidade da vida humana e da criação. E nós, como pensadores digitais, somos chamados a refletir sobre essa relação e a entender que, na busca por conhecimento, há espaço para ambas, fé e ciência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe suas opiniões sobre a relação entre religião e ciência. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo episódio!